Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade aos incisos, ao estudo dos incisos do artigo 5º, antes, no entanto, aquele breve resumo como nós sempre fazemos. Na aula passada estudamos o direito de propriedade e as restrições ao exercício desse direito de propriedade. Falamos basicamente da função social da propriedade e a relação existente entre esses dois direitos. Toda propriedade tem proteção, aquela que cumpre a função social tem uma proteção maior. Demos continuidade e falamos da desapropriação e dos requisitos, como ela se dará. E eu frisei aos senhores que a indenização na desapropriação comum sempre será justa, prévia e em dinheiro. Falamos da desapropriação sanção, quando envolve imóvel urbano, falamos aos senhores que será feito o pagamento em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Na desapropriação sanção do imóvel rural, será feito em títulos da dívida agrária, o pagamento, resgatáveis em até 20 anos, e depois falamos da ocupação e do uso, muito importante frisar, que ali só haverá indenização se houver dano e sempre ulterior, sempre após a verificação do dano. Por fim, falamos da impenhorabilidade ou da penhorabilidade da pequena propriedade rural, e eu disse aos senhores que ela pode ser sim penhorada, no entanto, se ligada à atividade, se as dívidas forem decorrentes da atividade e a pequena propriedade for trabalhada pela família, nós não poderemos ter a penhorabilidade daquela pequena propriedade rural. Assim, estamos aptos a iniciar a aula de hoje, nosso 31º encontro, para falar dos incisos 27 a 29. A aula de hoje não traz grandes dificuldades, muito pelo contrário, nós trabalharemos basicamente com o texto da Constituição. Por isso, volto a frisar, já na nossa 31ª aula, com certeza os senhores já leram a Constituição várias vezes, já passaram pelo artigo 5º mais de uma vez, e é fundamental isso para que vocês possam obter sucesso no concurso. Vamos aqui à leitura destes incisos. Aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Ainda, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Observem que aqui se faz presente, se faz necessária a mesma observação feita à aula passada, a patrimonialidade de alguns direitos e garantias fundamentais contidas no artigo 5º. Da leitura destes incisos, é possível observar a importância que o legislador constituinte dá à ideia de patrimônio, de proteção a esse patrimônio, e o faz através da ideia de propriedade intelectual. O que nós precisamos extrair daqui de importante? Duas nuances. Quando se fala de propriedade intelectual, nestes incisos, estamos a falar ou de propriedade industrial ou então de direitos de autor. São duas nuances diferentes. No último slide que nós lemos, no último inciso, tratamos mais da propriedade industrial, mas nos incisos anteriores falamos dos direitos do autor. Isso daqui é muito importante, sobretudo no mundo globalizado em que vivemos atualmente. Nós temos proteção a esses direitos, inclusive no Código Penal. O artigo 184 do Código Penal protege a propriedade intelectual, protege os direitos do autor. E é um tema muito comum em provas de direito penal, pois é um artigo pouco estudado nos bancos escolares, nos bancos das faculdades. Igualmente, quando se fala de propriedade industrial, nós temos leis específicas para tratar, por exemplo, do registro de patentes e marcas. Ligado à ideia de propriedade industrial, verifica-se, então, através disso que foi dito, a patrimonialidade desses direitos e a importância dada pelo legislador constituinte. Ainda, vamos verificar, e esse é um dos questionamentos que podem cair na prova dos senhores, quais as proteções trazidas pelo texto constitucional.
São várias. Primeira delas, protege-se a utilização. Depois, protege-se a publicação. Protege-se também a reprodução. Ainda, protege as participações individuais em obras coletivas. Essa proteção é muito importante, sobretudo quando nós temos diversos livros, diversas obras, por assim dizer, para ser mais abrangente, onde existem vários autores. A Constituição quer proteger o direito individual de cada um dentro daquela obra onde exista mais de um autor, por isso protege as participações individuais em obras coletivas. Essa é a ideia desta proteção. Ainda, protege a utilização da imagem e, por fim, protege a utilização da voz. Quanto a essas proteções, a leitura dos incisos permite inferir essas informações. No entanto, um tema bastante recente, que pode vir a ser no futuro questionado nas provas, se avizinha e se faz necessário apresentá-los aos senhores. Existe uma discussão sobre as biografias autorizadas ou não autorizadas. Biografias de determinados artistas contendo segredos ou contendo informações íntimas desses artistas são publicadas por terceiros. E aí passou-se a se questionar se essas obras poderiam ou não ser publicadas. Vejam, as proteções contidas no texto constitucional é que permitem esse embate jurídico. E o que vocês devem entender deste assunto? Tem prevalecido a ideia, ou tem se fortalecido a ideia de que basta a autorização do autor, ou basta a autorização daquele indivíduo que é o objeto, ou que é o sujeito daquela obra, do artista, por exemplo, que é o sujeito daquela obra, para que haja a publicação. Ou então, de um outro lado, existe uma doutrina, uma corrente, dizendo que independe de autorização deste artista, que é o sujeito da obra, e o autor da obra poderia publicá-la desde que não houvesse violação à intimidade deste artista, desse sujeito da obra. Essa discussão permeia alguns assuntos que nós já tratamos em aulas passadas, como, por exemplo, a intimidade, onde nós falamos da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada. Qual a opinião que deve prevalecer? Ainda não dá para se afirmar uma corrente correta ou uma corrente errada. Existe projeto de lei para exigir a autorização do artista. E essa deve ser a corrente que prevalece. Mas, professor, por que a outra corrente não pode prevalecer se não há violação à intimidade? Veja, a intimidade, quando nós estudamos ela, nós falamos da intimidade, falamos de vários ciclos, e dentro desses ciclos, quanto mais próximo, mais segredos do indivíduo. E falamos também, quando falamos da vida privada, da intimidade, nós falamos da honra. E eu disse aos senhores que a honra se divide em dois grupos, honra subjetiva e honra objetiva. A honra objetiva, o que os outros indivíduos pensam da gente. A honra subjetiva, o que nós pensamos de nós mesmos. Quando eu tenho uma violação à honra, eu vou ter lá um crime no Código Penal, e quando eu tenho uma violação à honra, eu tenho direito à indenização. A honra está ligada à intimidade, está ligada a segredos pessoais. Portanto, se aquele indivíduo, que é o sujeito daquela obra, se sentir violado em sua honra subjetiva, e só ele pode se dizer ou não violado em sua honra subjetiva, eu automaticamente teria uma violação à intimidade deste indivíduo e teria direito à indenização. Portanto, esse indivíduo, teoricamente, poderia não permitir a publicação dessa obra. Por esse motivo, aquela corrente que diz que depende sim de autorização do sujeito da obra, daquele indivíduo que é o sujeito da obra, é a corrente que deve vir a prevalecer, é a forma como os tribunais, caso sejam chamados, devem vir a decidir. É importante que vocês conheçam essa discussão, se é necessária a autorização do artista ou se não é necessária a autorização do artista, bastando que não viole a intimidade. Eu discordo dessa segunda corrente, pois, quando falamos em intimidade, vida privada e honra, nós temos a honra subjetiva, onde somente o indivíduo pode se dizer atingido ou não em sua honra objetiva, portanto, ele poderia sempre se sentir atingido e vetar a publicação dessa obra. Eu quis trazer essa discussão, pois é um tema que em breve ganhará mais espaço midiático, estará mais presente na mídia e vocês têm que conhecer as discussões que se apresentam. Com isso, nós podemos
dar mais um passo para resolver o questionamento que se apresenta sobre o tema da aula de hoje, que eu disse que era um tema relativamente simples, extraído apenas da leitura dos incisos da Constituição. E a questão que se apresenta é: embora a imagem seja protegida pela Constituição Federal, não existe proteção referente à voz humana nas atividades desportivas. Essa questão foi extraída do texto dos incisos constitucionais e ela está errada, pois existe sim proteção à voz humana, mesmo nas atividades desportivas. Portanto, essa questão está incorreta. Com isso, encerramos mais uma videoaula e fica aqui uma palavra de incentivo, que cada fracasso ensina ao homem o que ele necessita aprender. Se vocês fizerem uma prova, forem mal em direito constitucional, vocês precisam estudar mais constitucional. Se forem mal em direito civil, precisam verificar o que está errado no estudo de direito civil, corrigindo esses erros para que obtenham mais sucesso. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.